De volta para mais uma aula do nosso canal. Eu sou o professor Júlio César e agora nós resolveremos algumas equações do segundo grau incompletas. Já utilizamos método geométrico, inclusive para demonstrar a fórmula de Bhaskara, e utilizamos também fatoração do trinômio quadrado perfeito. Foi a aula anterior. Agora nós vamos resolver então algumas equações incompletas, também passando longe da fórmula de Bhaskara, porque eu quero que você pense um pouco mais a respeito, tá? Ficar só reproduzindo fórmula não vai fazer de você bom em matemática, tá? Não se engane. Fórmula de Bhaskara é uma receita de bolo que você vai repetindo, repetindo e às vezes nem sabe o que está acontecendo. Esses outros métodos fazem com que nós pensemos um pouco mais. Equação do segundo grau, só para lembrar, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação completa, porque tem os três coeficientes ali aparecendo, tudo bonitinho. A, b e c são números reais quaisquer, com esse detalhe aqui, ó, o a não pode ser zero. A única coisa que não pode acontecer em uma equação do segundo grau é considerar o a como zero, porque se ele for zero, esse bloquinho vai sumir, porque vai zerar, e a equação será de grau 1. E não é o que nós queremos. Sem mais enrolação, vamos começar. O b e o c podem ser zero. Primeiro caso, então, vamos estudar quando o b é zero. Sendo o b igual a zero, a equação vai ficar, então, assim, não vai? Ó, se o b for zero, esse bloquinho vai sumir, vai zerar. Fica desse jeito. Sem muita explicação aqui nessa parte, porque isso eu já expliquei bastante, tá? Como que se passa esse ser, por que fica menos ser, tá? Esse a aqui, ó, que está multiplicando, a gente sabe que vai passar dividindo, tá? Posso dividir por a? Posso, porque o a nunca é zero, tá tranquilo, tudo bem. E aqui nós chegaremos a raiz quadrada de menos c sobre a. Na verdade, mais ou menos raiz quadrada, tá? Tem algumas passagens aqui que eu acabei não explicando com detalhe, porque eu já fiz isso em aulas anteriores. Tá legal? Mas vamos focar nisso daqui. Pode parecer estranho, mas olha como é simples. O que nós concluímos aqui é que uma equação, o conjunto de solução de uma equação do segundo grau incompleta, onde o b é zero, portanto uma equação que tem esse formatinho, ó, tá? Para você encontrar esse conjunto de solução, basta que você divida c por a, o coeficiente c pelo coeficiente a. Se ele for positivo, vai ficar negativo. Se ele for negativo, se essa divisão for negativa, com esse menos vai ficar positivo. Tá? Aí você calcula a raiz quadrada e pega a resposta positiva e a negativa. Por exemplo, se você dividir 9 por menos 3, ou menos 9 por 3, vamos já colocar isso aqui? Acho que fica melhor. Que aí eu vou explicar já resolvendo uma equação, tá? Exemplo, vamos colocar assim, ó, esse exemplo aqui é bom. 4x ao quadrado menos 36 igual a zero. Tá? E eu vou até corrigir uma coisa que eu falei aqui, tá? Eu falei que se isso aqui for positivo, com esse menos vai ficar negativo. Isso tá certo, mas como que eu calculo raiz quadrada de negativo, né? Se isso acontecer, a solução é vazia. Eu já vou te mostrar aqui, tá? Já vou te mostrar aqui. É que eu me empolguei e acabei falando uma bobagem, mas já corrijo. 4x ao quadrado menos 36 igual a zero é uma equação desse tipo. De acordo com esse modelo, basta que eu divida o c pelo a, menos 36 por 4, que dá menos 9. Como deu negativo, com esse menos aqui, vai ficar mais 9. E a raiz de mais 9 é 3. Ou seja, a solução mais 3 menos 3. São os dois valores. Verificando, 3 ao quadrado é 9, vezes 4, 36, menos 36 igual a zero. Com o menos 3 agora. Menos 3 ao quadrado, 9, vezes 4, 36, menos 36 igual a zero. Simples, tá? Pode parecer um pouco confuso a princípio, por causa dessa simbologia, mas se você fizer uns 2, 3, 5 exercícios assim, você já entendeu, já pegou a manha, já consegue seguir tranquilamente. Agora, olha que legal. Foi até bom eu ter cometido aquela gafezinha, porque olha o que acontece aqui, ó.
Se esses dois forem positivos, mais 4, mais 36. Vou dividir o C pelo A, 36 por 4, dá 9. Mas vai pegar esse sinal de menos, fica menos 9. Qual que é a raiz quadrada de menos 9 em números reais? Isso não existe. Então, essa equação aqui, a solução é vazia. O mesmo acontece se os dois forem negativos. A divisão do C pelo A, menos 36 por menos 4, também dá mais 9. Que com esse sinal de menos, fica menos 9. Raiz quadrada de negativo em números reais não existe, só em complexos. Matéria do terceiro ano. Essa equação também é vazia, solução vazia. Para que ela tenha uma solução não vazia, um desses números tem que ser positivo e o outro negativo. Tá legal? É até interessante comentar isso. Foi até bom eu ter dado aquele vacilo. Vamos lá. Segundo caso. Segundo caso. O primeiro é quando B é igual a zero. Eu acho que dá para deixar isso aqui. Segundo caso. Quando C é igual a zero. E quando C é igual a zero, essa é mais fácil de entender, tá? Do que essa daqui. Quando C é igual a zero, a equação fica assim, ó. AX ao quadrado mais BX igual a zero. Vamos lá. Esquece aquele zero do lado de lá e lembra um pouquinho de polinômios, lá do oitavo ano. Você tem aqui uma multiplicação nesse bloquinho e também tem uma aqui. E esses dois bloquinhos têm um fator comum. Lembra que os números que se multiplicam são chamados de fatores. Aqui nós temos o fator A e aqui nós temos o fator X e o fator X mais uma vez, porque é X ao quadrado, é X vezes X. Aqui nós temos o fator B e aqui o fator X. O X é o fator comum, porque ele aparece tanto aqui quanto lá. Vamos colocar ele em evidência. E a conta vai ficar assim. Tá? Desse bloquinho, um dos X saiu. O outro fica no parênteses junto com A. Desse bloquinho, o X saiu e o B ficou. Tá? Você pode verificar fazendo a distributiva, tá? Tenta voltar. X vezes AX é AX ao quadrado. X vezes B é BX. Tá tudo certo. Você aprendeu também que numa equação produto, tá? Se você tem o produto de dois números resultando zero, quer dizer que um deles, pelo menos um deles é zero. Então você conclui que um dos valores é zero, tá? X é zero, ou X, deixa eu melhorar, ou o X é zero, ou o segundo número, portanto, o AX mais B é zero. Equação de primeiro grau, vou isolar rapidinho, vai ficar assim. Conclusão, para equações desse tipo, o conjunto de solução sempre vai ter o zero, uma das soluções sempre é zero, isso é fácil de verificar, porque se você colocar zero nesse x e nesse, zero aqui, zero ali, zero mais zero é zero. Tá tranquilo. E a outra solução, até lembra isso aqui, né? Só que é a divisão do B pelo A. E aí troca o sinal. Você divide o B pelo A. Se essa divisão for negativa, com esse menos fica positivo. Se ela for positiva, com esse menos fica negativo. Um dos valores é zero e o outro vem da divisão de B por A, trocando o sinalzinho aqui, porque tem esse menos à frente da fração. Exemplo, vou colocar aqui mesmo. Espero que a lousa não fique muito bagunçada. Acho que tá bom, acho que tá legal. Exemplo. Vamos fazer uma bonitinha aqui, ó. 3x ao quadrado mais 9x igual a zero. Sem pensar demais, uma das soluções já é zero. Nós provamos aqui com uma equação genérica. É zero. De fato, aqui, se o x for zero, aqui vai zerar. Aqui também, 0 mais 0 é 0. Acabou. E a outra solução, vamos chamar isso aqui de x1. O x2
vem da divisão do B pelo A, 9 dividido por 3, que dá 3. Como aqui tem um menos, esse 3 ficou positivo, com esse menos vai ficar menos 3. Tá? Se esse 9 fosse menos 9, ou se esse 3 fosse menos 3, a divisão daria menos 3, com esse menos ficaria mais. É só tomar esse cuidado, tá? Verificando, menos 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 3, 27. 9 vezes menos 3, menos 27. 27 menos 27 dá 0. E acabou. Essa equação, esse tipo aqui, é muito legal, tá? Muito fácil, inclusive, de entender. É mais fácil do que essa daqui, eu acho. Agora, quer ver uma coisa mais fácil ainda? O terceiro caso, que é o caso em que o B é igual a C e ambos são iguais a 0. A equação é do tipo ax ao quadrado igual a 0. Porque o B e o C são 0, isso aqui vai sumir. E naquele caso ali, é ainda mais tranquilo, porque pensa comigo, o produto de dois números, igual aqui, ó, o produto de dois números está dando 0. Quer dizer que um deles tem que ser 0, pelo menos um deles. Ou o primeiro ou o segundo. Ou o primeiro ou o segundo. Só que o primeiro não é 0, porque a nossa hipótese, para que exista a equação do segundo grau, é que o A nunca é 0. Conclusão, o segundo tem que ser. X ao quadrado é 0. E qual número elevado ao quadrado que dá 0? O 0. O x, então, é 0. Esse é o x1. E o x2? Também é aquele caso em que as duas raízes reais são iguais. Não tem nenhum problema, tá? E na verdade não tem nenhum outro número mesmo, não tem nenhum número que além do 0 consiga tornar essa sentença matemática uma sentença verdadeira. Só o 0. 0 ao quadrado é 0, que multiplicado pelo valor de A, que pode ser qualquer coisa, exceto o próprio 0, vai dar 0. Quer ver um caso bem bobinho? Vamos colocar aqui, no exemplinho. Eu até coloquei uma assim em prova uma vez. Eu não lembro se foi exatamente esse número, mas era uma coisa bem assim, tá? Vezes x ao quadrado igual a 0. E sempre tem os desavisados que vão se perder numa coisa tão básica quanto essa, onde a resposta era simplesmente 0. A questão que para os desavisados talvez fosse a mais difícil, na verdade, era a mais fácil. Tá? Então, em resumo, é isso. Equação do segundo grau, você não precisa ficar ali sempre preso, amarrado à fórmula de Bhaskara. Tem várias alternativas, tem vários métodos que vão te ajudar e que vão desenvolver o seu raciocínio matemático. E, se a equação for incompleta, melhor ainda. Você consegue usar essa ideia, no caso em que o B é igual a 0. Confesso que isso aqui nem é muito natural, tá? Mas esse caso aqui é muito fácil, é muito de boa, é muito tranquilo. Um dos valores sempre é 0 e o outro divide B por A trocando o sinalzinho. E o terceiro caso, então, nem se fala. Isso aqui, ó, a solução sempre é 0. O conjunto de solução é unitário, porque as duas raízes reais são iguais. E sempre 0. Olha que coisa, sempre 0. Isso é bonito, né? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever, pode curtir, pode compartilhar, pode comentar, pode fazer o que você quiser, desde que você me ajude. Eu acho que valeu a pena, né? Olha o esforço. Obrigado, até a próxima. Tchau.